Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4, e o texto que nós vamos ler é um texto pequeno, apenas 7 versículos desse texto, que nós vamos ler para a nossa edificação. Gálatas 4, do versículo 1 ao versículo 7. Se você olhar na sua Bíblia, é o primeiro parágrafo desse texto que fala da nossa filiação em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Gálatas 4, do 1 a 7. Né? Leiamos então, irmãos. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus santo, Deus de poder, eu quero, no nome santo e bendito do Senhor Jesus, ó Pai, clamar, Senhor, pelo Teu poder, pela orientação do Teu Santo Espírito, para que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a dizer ao nosso coração nesta noite, o Senhor faça no poder do Espírito Santo, para que Ele possa fazer calar nos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa data, por esse mês, pelo tema que nós podemos desenvolver nesse mês, a respeito do Natal, a respeito do nascimento do Salvador. Te agradecemos, ó Pai, e que o Senhor esteja nos abençoando, nos orientando, moldando o nosso coração a cada dia, ó Pai. Pai querido, que a Tua palavra seja significativa, que a Tua palavra seja bênção na vida de cada um aqui que está presente e de todos aqueles que estão também participando à distância. Que a Tua palavra seja uma palavra que venha abençoar a vida de cada um, ó Pai. Onde a Tua palavra chegar, ó Pai, que a bênção do Senhor também esteja chegando, ó Pai querido. Fica conosco, nos abençoa e usa, Senhor, o Teu servo como o porta-voz da palavra do Senhor, dessa grande responsabilidade, ó Pai. Usa, Senhor, o Teu servo na unção do Teu Santo Espírito. E tudo aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, coloca agora na sua voz, ó Pai, nesses ouvidos, para que haja edificação, para que haja fortalecimento cristão. É no nome santo e bendito de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos,
vamos dizer a nossa divisa? Levanta a sua mão e vamos então, né, fazer a nossa mini oração, que eu chamo de divisa, né? Senhor, eu quero ser abençoado com a tua palavra nesta noite. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele praticamente tem 3 divisões no texto. Primeiro, ele fala da condição daquele que assemelha ao que é menor, que ele está sob tutores e curadores, e que ele é considerado na categoria de escravo, porque não tem a direção, não tem o domínio, não tem a autoridade para dirigir a sua própria vida. Depois ele fala da solução que Deus enviou, a solução que o Senhor enviou para resgatar este escravo. Então, o que o Senhor fez? Qual foi a ação providencial de Deus para o resgate deste escravo? E depois, em terceiro lugar, no final do texto, já no versículo 6 e 7, ele fala das bênçãos que pode acontecer daquilo que o Senhor opera na vida deste que era escravo, foi resgatado e agora se tornou filho de Deus. Se tornou filho, agora é filho. Foi adotado como filho e agora é filho. E não tem mais nenhuma separação, nenhuma divisão que possa prejudicar esta caminhada desta pessoa. Meus queridos, nós estamos, né, no mês de dezembro. Alguns anos atrás, quando tínhamos a nossa irmãzinha Lourdes, a dona Lourdes Paulino, ela gostava muito de decorar o púlpito, as paredes da frente, lá a entrada também. Ela gostava de fazer a árvore de Natal, enfeitava. Ela gastava uma semana aqui, ia lá, comprava as coisas. Tem muita coisa que nós temos, está até guardado tudo aí. E ela comprava mais e ficava muito bonita, e as luzinhas acendiam, piscavam, ela ficava feliz da vida, era uma alegria. Eu penso que até a hora que eu imaginava que a irmã Lourdes ficava pensando no final do ano para poder enfeitar o templo e deixar tudo muito natalino, né? Depois, com o tempo, nós fomos parando, aí a questão da árvore, a questão dos enfeites, uma série de coisas, e houve um momento na história da igreja que algumas pessoas, alguns cristãos, conforme eu escrevi na mensagem do boletim de hoje, que começaram então a se colocar contrário à festividade do Natal. Porque o dia 25 era um dia lá, porque a árvore tinha esse simbolismo, porque isto, porque aquilo, aí foi aumentando, essas coisas foram aumentando. E, de repente, algumas pessoas ficavam escandalizadas, pessoas de fora, às vezes ficavam escandalizadas com a nossa festividade de Natal. Eu confesso que, às vezes, eu falei, olha, para não deixar aparecer, para não ficar complicando a situação, às vezes nós temos que reduzir um pouco. Mas depois, pensando, não tem nada disso, não tem nada disso. Olha para vocês verem, Deus prescreveu a celebração da Páscoa. E o judeu, Israel, ele celebra a Páscoa até hoje conforme a ordenância bíblica. Ele celebra a Páscoa, ele não sai daquilo que está prescrito, embora o mundo, a sociedade tenha modificado totalmente a celebração da Páscoa, mas ele continuou. E nós aqui também continuamos celebrando a Páscoa, continuamos também, né, vivendo aqueles momentos da Páscoa também de forma bastante significativa. E a mesma coisa eu considero com o Natal. Está certo que nós temos que pensar bem, nós temos que refletir através que é a nossa festividade do Natal. Se a festividade do nosso Natal, ela é realmente uma festividade cristã que promove o nome do Senhor, que edifica a vida espiritual, ou é uma festa de comilança, bebedeira, bagunça,
né? E tudo quanto é tipo de coisa. E aquele que é para ser celebrado, às vezes não tem nenhuma participação. Então nós temos que fazer esta reflexão. Se o nosso Natal é o Natal cristão, e se ele realmente me puxa para cima, me dá espiritualidade, cuida do meu coração. E essa então é a minha preocupação. E aí, para o mês de dezembro, nós pensamos o seguinte: pela manhã e à noite. Pela manhã, Jesus, a presença de Jesus no lar. E hoje já foi, todos que assistiram puderam participar da aula, a presença de Jesus na casa de Pedro. Como foi maravilhosa a presença de Jesus na casa de Pedro. E à noite nós vamos então trabalhar, né, Natal, tempo de celebração. Tempo de celebrar. Celebrar o quê? Celebrar a vinda do Salvador, celebrar a salvação que nos foi dada de graça, graça da salvação. Se não fosse a vinda do Senhor, se não fosse esse plano maravilhoso de Deus, nós estávamos perdidos, condenados à perdição eterna, e não teria esperança para a nossa vida. Mas Deus fez tudo perfeito, um plano perfeito, e Deus então nos abençoou de forma maravilhosa. De forma que nós vamos estar celebrando a nossa filiação, a nossa reconciliação, a nossa comunhão. E no último dia, no dia 27, o culto do Natal, nós vamos celebrar a vinda de Jesus, celebrar Jesus. É isso. Então esse é o nosso programa de Natal. E eu quero também pedir aos irmãos que também caprichem também nas suas comemorações, nas suas confraternizações, da forma que puder ter. Se não puder ter, como era antes, então faça da melhor forma, mas que esteja em todo momento exaltando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Exaltando o nosso Salvador. Meus queridos, Natal, tempo de celebração, celebrando a nossa filiação. Somos filhos de Deus. Meus queridos, se você for conversar com alguém, conversar com uma outra pessoa, que tem uma outra filosofia religiosa, alguma coisa bem distante, alguma coisa bem distante do cristianismo, você vai ver que não existe ali graça, não existe ali bênção, não existe ali nenhuma forma da expressão salvadora do Senhor. Existe sim autoridade, submissão, obediência, porque senão vai se dar mal. Agora veja o seguinte: o cristianismo ele diferencia de todas as filosofias religiosas, todas as filosofias religiosas têm o cunho humano, têm o dedo humano, têm os caprichos, têm as vinganças, têm os castigos, tem uma série de coisas. Agora, quando você olha para o cristianismo, olha para o Evangelho, olha para o Senhor Jesus, aí você fala: olha, este não é terreno, este não tem nada a ver com as coisas terrenas, nem com os pensamentos humanos. Este é lindo, este é sublime, este é o cristianismo. Ele não nasceu da terra, ele veio do céu. O cristianismo veio do céu para a terra. As demais filosofias religiosas nasceram na terra. Por isso essa diferença tão grande do cristianismo com todas as outras filosofias religiosas. Meus queridos, olha para vocês verem como que Deus foi investindo nesse projeto, como que esse projeto foi ficando interessante, como que esse projeto é sublime. O homem caiu, o homem pecou, o homem se distanciou de Deus, o homem se tornou rebelde para com Deus, o homem se tornou oposição a Deus. E nesses dias nós não estamos vendo que o homem está interessante para com Deus, mas o homem tem se tornado de fato inimigo de Deus e confrontador, e quer afrontar Deus. Mas o que Deus fez? Deus elaborou um plano que ele pudesse
resgatar este homem. Mas resgatar, não é resgatar para deixar lá, não. É resgatar para deixar aqui, perto dele, junto dele. Um resgate perfeito. Meus queridos, então ele enviou o seu filho para pagar o preço do pecado e resgatar o seu povo, resgatar aqueles, os seus eleitos, para estar com o Senhor na glória. Meus queridos, em Apocalipse capítulo 7 tem o texto da glorificação do trono de Deus. E ali está o Senhor no trono, e diante do trono está uma multidão muito grande, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as raças, uma multidão muito grande. Esta multidão, qual é? Aquela que traz nas suas mãos palmas, que passaram pelo sangue, pelo sacrifício, e estão diante de Deus, diante do trono de Deus. Lá no princípio, meus irmãos, lá no princípio, quando o Senhor estava criando todas as coisas, ele tinha uma visão. Qual que era a visão de Deus? A visão principal de Deus. A visão principal de Deus era esta: ele olhou para frente, se colocando no trono, e viu esta grande multidão. Então, quando você lê Apocalipse, a visão dos glorificados, você pode dizer: esta é a visão de Deus. De um dia, todos os salvos estarem na sua presença, para louvar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor para todo sempre. Esse é o plano, meus queridos. De um dia isto vai acontecer. Então, mais cedo ou mais tarde, quando for acontecer, você pode ter essa certeza de que um dia os salvos estarão com os remidos diante do Senhor na glória eterna. Amém, meus irmãos? Esse é o plano do Senhor. E ele fez todas as coisas, nada cabe a nós, ele fez todas as coisas para que um dia isto acontecesse, porque se fosse depender de nós, jamais isto iria acontecer. Meus queridos, vamos olhar para o texto. O texto é simples, texto tranquilo para o nosso entendimento. Olha, primeiro, tempo de celebração, celebrando a nossa filiação. Por quê? Porque não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos. Éramos quando estávamos afundados nos nossos pecados, mas agora não somos mais escravos. Agora temos uma outra posição, e esta posição de escravo, ela foi combatida e foi cancelada, e não somos mais escravos. Eu gosto muito daqueles filmes americanos que mostram o período da escravidão. Eu às vezes sofro com o sofrimento daquele pessoal, mas vejo como que era importante para eles quando eles conseguiam libertação, quando conseguiam liberdade. Como que era interessante, né? As suas lutas e depois a conquista da liberdade. Para ele que havia passado pelo chicote, pelo tronco, pelo sofrimento de não ser dono de si, de ter outra pessoa que era dona dela e que poderia oprimir e fazer tudo que era possível, e depois ser libertado dessa situação e ser dono de si, é uma transformação muito grande, irmãos. Meus queridos, nós fomos libertados desta posição, dessa situação de escravos. Olha para vocês verem o versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, mas agora não somos mais escravos. Éramos escravos do pecado. O inimigo, Satanás, tinha autoridade sobre nós. Aquele que não tem Jesus, Satanás tem autoridade sobre ele. Mas aquele que é resgatado, Satanás não tem mais autoridade sobre ele, porque já não é mais escravo.
Efésios capítulo 2 diz: porque vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. É isso aqui, quando nos resgatou da posição de escravos. Então, meu irmão, minha irmã, não somos mais escravos, não somos mais obrigados a fazer aquilo que o inimigo de Deus, o príncipe das trevas, quer fazer da nossa vida. Não somos mais, não estamos mais debaixo do seu jugo, da sua vontade, somos libertados. Por isso, meus queridos, não somos mais obrigados a pecar. Ninguém mais tem a obrigação de pecar, porque nós temos, embora pecamos, temos o direito e a autoridade de não pecar, porque todas as vezes que nós pecamos, nós fazemos isso por opção, mas não por obrigação, enquanto aquele que é escravo não tem condição de não pecar, mas aquele que não é mais escravo tem condição de não pecar. Então, enquanto um é obrigado a pecar, o outro não é mais obrigado a pecar, de forma que jamais alguém possa chegar para confessar para você um pecado, porque a palavra de Deus diz: confessai uns aos outros, para falar para você que caiu, que pecou. Ele não tem como dizer que não teve como não pecar, não tem. Ele falou: olha, eu fui vencido pela tentação. Tudo bem, mas a palavra diz que não existe tentação que seja maior do que a nossa força, porque não somos mais escravos. Aquele que é escravo, sua força é menor, mas aquele que não é, a sua força é maior, e ele tem como não pecar. De forma, meu irmão, minha irmã, que nós não somos mais obrigados a pecar, a magoar o coração de Deus, a entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então, meus queridos, quantas maravilhas, quantas coisas para nós celebrarmos a nossa filiação, porque fomos resgatados. Às vezes, meus queridos, a gente não dá valor em determinadas coisas porque não sentimos a sua ausência, não sentimos o outro lado. Acontece isso. Alguns anos atrás, a cidade de São Paulo foi ameaçada por uma crise hídrica muito forte, de forma que não tinha água na cidade. Era um racionamento muito grande e foram pegando água de fundo morto, de represa, trazendo água de todos os lugares, tentando pegar água lá do Rio de Janeiro, tentando fazer de tudo para colocar água dentro da cidade. Aí eu pensava no seguinte: olha, quando você precisa de água, que você abre a torneira e não sai água, aí você vê quanta falta faz a água e que preciosidade é a água. Chega do trabalho cansado, depois de um dia exausto, e prepara para tomar banho, chega no banheiro e abre o registro e não sai água. Que coisa terrível, que valor que tem essa água. Olha, eu não havia pensado como isso é valioso, porque temos, e às vezes não damos valor. Meus queridos, fomos libertados da escravidão. Então, olha como que nós podemos comparar. Pensa o povo de Israel que estava escravizado no Egito, eram escravos no Egito. Aí o Senhor os libertou, os trouxe para o deserto, e lhes deu o pão, lhes deu água, lhes deu alimentação, e cuidou daquele povo no deserto durante os seus 49 anos. E aquele povo, então, já não era mais escravo, já não tinha mais que suportar nas costas a chibatada dos homens que cuidavam, dos feitores que os obrigavam a fazer tijolos. Então, aquele povo que saiu do Egito, nos primeiros dias foram sentindo o gosto da liberdade. Depois, mais à frente, quem sabe foi esquecendo. Nós somos ávidos para esquecer os benefícios, nós somos bons em esquecer os benefícios. Mas, meus queridos, olha para você ver a diferença de escravo no Egito para libertos no sentido da terra prometida. Tem um outro exemplo. José, aquele que estava no Egito, também é um tipo de Cristo, é um tipo da salvação também. José estava lá na masmorra, preso, lá nas masmorras, sofrendo a prisão. E de repente o Senhor o resgata dali da prisão e o leva lá para o palácio. Olha o que o Senhor fez com ele. É isso que o Senhor faz conosco. Nos tira da escravidão do pecado e tem um plano de nos levar para a glória eterna, para estar eternamente com Ele. É
É o palácio, meus queridos, a nova Jerusalém celestial. Pensa aquela escrava que estava no deserto, Agar, aquela escrava que era concubina de Abraão, estava lá também já sem água, já pronta para morrer de sede ali naquele deserto. Aí ela olha e vê o Senhor, e o Senhor, ela fala, na verdade, o meu Deus é o Deus que vê, e o Senhor a liberta daquela situação. Meus queridos, pensa nisto, a nossa situação era complicada, a nossa situação não é complicada, a nossa situação era complicadíssima, éramos miseráveis, nós éramos miseráveis, e não tinham domínio sobre nós, e éramos escravos de Satanás, mas o Senhor, Ele nos libertou desta escravidão. É isso, irmãos. E nós não temos que celebrar o Natal? Nós não temos coisas maravilhosas para celebrar? Nós temos que celebrar a nossa filiação. Meus queridos, aí vem um segundo ponto desse texto, uma segunda divisão do texto, que diz, né, nós temos que celebrar a nossa filiação, porque Deus providenciou o resgate. O versículo 4 e o versículo 5. Está ali, 4 e seguinte. Esses dois versículos mostram que o Senhor providenciou o resgate. Olha o 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que Ele enviou? Para que o Senhor enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei? Para que Ele fez isso? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É isso, irmãos. Você pode chegar num lugar, pagar o preço do resgate de uma pessoa que está escravizada, e depois falar tchau para ela e falar, olha, agora viva a sua vida, e deixa ela viver na vida dela. Não, o Senhor resgatou para que nos tornássemos filhos de Deus. Filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz, mas a todos quanto receberam, recebeu o poder, né, para se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É o versículo 3, os quais não nasceram da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Deus fez isto na nossa vida, sem que merecêssemos, sem que tivéssemos alguma coisa para pagar, mas Ele fez isto na nossa vida, e nos colocou na posição de filhos, não mais escravos, não mais conhecidos, não mais colegas, não, filhos, colocou na posição de filhos. Ele providenciou o nosso resgate. Aí o versículo 5 diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou o seu Filho para nos dar esta maravilhosa filiação. Meus queridos, olha, aqueles que passaram pela regeneração são filhos de Deus. É isso. Se você for se apresentar em algum lugar, quem é você? Você pode dizer, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pode dizer isso. Quando for se apresentar aí para alguém. Temos mais identificação, somos adoradores. Temos mais identificação, somos peregrinos nesta terra. Temos muitas edificações, somos embaixadores de Cristo Jesus. Tudo isso o Senhor fez, nos dando a partir desta maravilhosa filiação. Meus queridos, como que é este resgate de nos colocar como filhos? Vamos pensar na casa daquele homem que chamava Zaqueu,
que pegava o dinheiro, uma parte dos impostos, enriqueceu, era rico, cobrava acima do que precisava, fazia as coisas acontecer de forma injusta. Mas um dia o Senhor entrou na sua casa e o resgatou. E quando ele recebeu ali, que o coração dele foi transformado naquela visita de Jesus, ele levantou e falou assim: Senhor, está acontecendo uma mudança muito grande na minha vida. A minha vida está sendo transformada, está acontecendo uma revolução aqui dentro do meu coração, de forma que eu vou repartir os meus bens, eu vou reparar o que eu peguei ilicitamente, eu vou dar um jeito na vida, eu vou procurar as pessoas e vou acertar tudo. Aí o Senhor Jesus fez uma declaração maravilhosa. O Senhor Jesus falou: olha, hoje aconteceu salvação nesta casa. E naquele dia Zaqueu se torna um filho de Deus. Meus queridos, havia uma mulher também que ela era possuída por 7 demônios, Maria Madalena. Tem uma série do filme que eu assisti, numa que o presbítero Yuri me passou o link, eu assisti, e aí mostra esta mulher, como era terrível a situação desta mulher, como ela ficava trancafiada num lugar fechado, escuro, debaixo de umas pedras, um porão, um negócio terrível. Essa Maria Madalena, um dia ela teve um encontro com o Senhor Jesus, e ela se tornou filha. Naquele dia ela foi resgatada, e aí ela passou a ser seguidora de Jesus. Pensa uma mulher que vivia no jugo dos malignos, dos demônios, e de repente tudo aquilo desaparece, e agora ela é serva do Altíssimo, serva de Deus, discípula do Senhor Jesus. É o resgate, meus queridos, que aconteceu na vida dela. Meus queridos, nos últimos momentos, no último minuto do segundo tempo, nos 45 do segundo tempo, tinha um ladrão na cruz também destinado ao inferno. E o Senhor Jesus resgatou aquele ladrão ali na cruz. Pois eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o resgate daquele ladrão. Era um salteador, malfeitor, mas ele alcançou esse resgate, o resgate da sua alma. E naquele mesmo dia, você pode ter certeza que aquele ladrão foi encontrar com o Senhor no paraíso, e está no paraíso com o Senhor. É o resgate, irmãos. E assim, meus queridos, foi acontecendo. Lembra que Jesus, quando desembarcou na praia, veio um homem que era possesso e vivia no meio dos sepulcros e se feria com pedra, e aconteciam tantas tragédias na vida dele. E o pessoal da cidade às vezes pegavam, amarravam com os correntes, mas ele rebentava todas as correntes. Aquele homem naquele dia foi resgatado, colocou roupa limpa, roupa nova, queria acompanhar o Senhor, mas o Senhor falou: não, vai para os seus, e mostra o que o Senhor fez na sua vida. E ele foi por aquela região das 10 cidades, Decápolis, mostrando o que o Senhor havia feito na vida deles. Sabe o que o Senhor havia feito na vida deles, irmãos? Resgate. O resgate. Ele providenciou o resgate dessas pessoas, providenciou os resgates das pessoas ao longo da história da igreja, e tem providenciado o resgate. Chegou nos nossos dias e fomos resgatados também. Meus queridos, nós temos muita coisa para celebrar o Senhor nesse Natal, celebrar a nossa filiação, porque éramos escravos, mas o Senhor nos resgatou.
Meus queridos, é isto que acontece na nossa vida. E por isso nós somos gratos, gratos, gratos ao Senhor por esse plano perfeito que Ele operou na nossa vida. Amém, irmãos? Meus queridos, como eu falei, são 3 partes desse texto. Agora tem a parte final do texto, versículo 5, e o versículo 6 e o versículo 7. Porque fomos adotados como filhos. Fomos adotados como filhos. Olha aqui que diz o versículo 6 e o versículo 7 desse texto. Meus queridos, e porque vocês são filhos, e porque vocês são filhos, uma condição já estabelecida. Deus enviou o Espírito, o pneuma, Espírito com letra maiúscula. Olha aí para vocês verem. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Meus irmãos, porque fomos colocados na condição de filhos, o Senhor nos enviou o Espírito do seu Filho, que é o Espírito Santo, que passou a fazer morada dentro do nosso coração, que mora dentro de nós. O Deus mora em nós, o Deus enviado mora em nós, e a pessoa de Jesus está presente na nossa vida, na morada que o Espírito Santo faz no nosso coração. Meus irmãos, se o Espírito Santo tivesse vindo e tivesse chegado pertinho, muito próximo de nós, e ficasse colado em nós, era uma coisa, era uma identificação, mas não, Ele colocou o Espírito dentro de nós, de forma que Deus habita no nosso coração. E aí o que acontece? Nós podemos dizer: Paizinho, é isto, Abba, Pai, é a linguagem mais íntima possível para nos relacionarmos com Deus, a ponto de podermos dizer: Paizinho, Paizinho. Eu já vi irmãos, irmãs, quando vai orar, dizer Paizinho. É isto aqui, é o Abba, Pai. E a linguagem da criança, a linguagem infantil, daquela verdadeira intimidade, confiança de um para com o outro. E nos colocou o Espírito do Senhor dentro de nós, de forma que, quando nós colocamos a mão assim, naquilo que simboliza o coração, o Senhor mora aqui dentro do meu coração, de forma que onde eu vou, onde eu volto, onde nós vamos com Deus e nós voltamos com Deus, porque Ele está dentro de nós. Meus queridos, e aí vem o versículo 7, que diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. E todas as promessas de Deus, todas as promessas para a igreja, para os filhos de Deus, nós somos herdeiros destas promessas, herdeiros destas promessas. E uma das promessas é que lá na glória nós iremos participar misticamente do corpo do Senhor, de forma de termos também em nós a presença maravilhosa de Deus, nessa ligação íntima, essa ligação mística com o Senhor. Meus queridos, se a gente fosse ficar falando obrigado o dia todo, ainda seríamos ingratos para com o que o Senhor fez na vida do homem pecador rebelde, nos colocando nesta posição
e agora somos em Cristo Jesus herdeiros, herdeiros por Deus. Meus queridos, esse texto é um texto muito simples, mas de grande profundidade. É isto que aconteceu na vida daquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que saiu da condição de pecador escravo para a vida de filho herdeiro de todas as coisas que o Senhor tem guardado, preparado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você olha lá para Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, que esta palavra desse nosso primeiro culto do Natal fique gravada no nosso coração, e que nas suas comemorações estejam lembrando disso. Olha, uma das coisas que nós queremos celebrar nesse Natal é isto: nós éramos escravos distantes, mas o Senhor nos trouxe para perto e nos deu a condição de filho e colocou dentro de nós o próprio Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar nesse instante, irmãos. Fiquem de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos celebrar o Senhor, celebrar a nossa filiação. Pai, nós somos agradecidos, somos gratos, imensamente gratos, por esta condição que o Senhor nos deu de sermos filhos de Deus. Somos filhos agora, não somos mais escravos, nem estrangeiros, somos filhos e herdeiros de todas as promessas que o Senhor tem para a sua igreja. Pertencemos à igreja, somos os gentios que foram enxertados na figueira, e nós te agradecemos por esse enxerto, te agradecemos por esta adoção, porque o Senhor fez isto na nossa vida, e nós cremos nisso, porque está aqui na tua palavra, Senhor, está aqui na palavra do Senhor, esta maravilhosa atuação, essa maravilhosa transformação que o Senhor fez na nossa vida, ó Pai. E por isso nós estamos hoje aqui, no nosso primeiro culto de Natal, tempo de celebração, tempo de celebrar. Nós estamos aqui para celebrar, em primeiro lugar, a nossa filiação. É no nome santo, bendito e maravilhoso de Jesus que nós celebramos e que nós agradecemos o Senhor por tão grandes maravilhas que o Senhor tem feito, fez e tem feito na nossa vida. Amém. Recebam a bênção, irmãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode assentar, irmãos.